Desenhos infantis. Bom, a garotada ama desenhos infantis. E existem muitas coisas boas, mas existem algumas coisas preocupantes e outras desesperadoras. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma situação que eu pesquisei, sobre um desenho específico, mas eu gostaria de compartilhar também um testemunho que eu ouvi de uma mãe que teve uma situação bem desafiadora em relação a um desenho infantil. Eu estive pesquisando sobre esse desenho, que é o desenho do Ben 10. É um desenho já está há bastante tempo sendo veiculado e, embora ele não seja tão novo, ele continua sendo uma febre para a garotada, principalmente para os meninos. E existem muitos produtos, camiseta, relógio, bicicleta, escova de dente, é muito material do Ben 10. Hoje é até difícil comprar alguma coisa para menino especificamente que não tenha algo de vários personagens, mas esse em especial tem muita coisa. E aí eu estava em Recife fazendo uma palestra sobre a influência da mídia nos nossos filhos, quando então uma mãe me procurou relatando uma situação que ela vivenciou com o filho dela. Bom, antes de eu dizer o que aconteceu, eu queria dar algumas informações sobre esse desenho. O Ben 10, ele conta a história de um menino que a história começa assim, Ele foi viajar com a prima, foi para a casa do avô. E lá eles tiveram um desentendimento. E ele saiu então caminhando por um campo, quando então ele sentiu uma coisa que caiu do céu. Ok. Algo que caiu do céu. Vamos começar a pensar em algumas coisas, O que será que caiu do céu? Além de Lúcifer, que caiu do céu, caiu também um objeto do céu. E aquilo chamou muito a atenção daquele garoto. Ele foi então até o lugar onde tinha caído e ele encontrou um relógio. E ele olhando aquele relógio rapidamente grudou no pulso dele. No punho dele, melhor dizendo. E aquele relógio, ele na realidade era um portal em que vários seres conseguiam sair de um mundo em que eles estavam presos, e quando o garoto passava por algumas situações desafiadoras, algumas situações complicadas, um ser desse com poderes sobrenaturais era liberado por esse portal e então vinha dar forças para esse garoto também poder ter poderes sobrenaturais para resolver essa situação. Então, basicamente, a origem desse desenho é essa. Aí, eu fazendo a palestra lá em Recife, na hora do almoço, essa mãe me procurou dizendo algo assim muito, no mínimo estranho, que aconteceu com o filho dela. Ela disse que às sextas-feiras, ela tem uma reunião de oração na casa dela e que um dia um dos senhores que frequenta a casa dela resolveu levar um presentinho para o filho dela. Na época, o filho dela tinha 3 anos de idade. E aí, querendo agradar a criança, ele levou um reloginho do Ben 10. E o menino então ganhou aquele brinquedo e ele ficou assim, encantado, E ela ficou observando que aquela noite, ele não deu trabalho nenhum na reunião para se comportar, Ele ficou quietinho a reunião toda e o tempo todo brincando com aquele reloginho. Passou no sábado, o dia inteiro o menino brincando com aquele relógio e ela já estava agoniada que o menino não fazia nada. No domingo de manhã, o menino de novo com o relógio. E aí ela decidiu então que olhar aquele relógio e pesquisar um pouco a respeito. Ela então pegou o relógio do menino e começou a observar e viu que tinha uns bonequinhos que encaixava ali e tal. E
E ela observou que quando ela colocava aqueles bonequinhos que emitiam um som. E aí o garotinho, né, o filho dela, né, de 3 anos, falou assim, olha mãe, que interessante, os bonequinhos falam uma coisa. E a mãe ficou surpresa porque assim, ela ouvia que tinha um som, mas ela não entendia nada. E aí ela falou assim, coloque então de novo para eu ver o que o reloginho está falando. Aí o menino colocou mais umas 3 ou 4 vezes e ela percebia que ele emitia um som. Mas ela não conseguia entender o que o reloginho estava falando. Ela só percebia que emitia um som. E aí ela perguntou para o filho, o que é, filho, que o reloginho está falando? Aí o menino falou assim, o reloginho diz o seguinte, eu sou Deus, mata o Senhor. E aí ela levou um susto, né? E aí ela perguntou, ué, mas quem é o Senhor que é para você matar? Aí o menino falou assim, ué, é Jesus. Ela perguntou, mas você quer fazer isso, meu filho? Aí ele falou assim, não mãe, eu não quero fazer isso, é só o reloginho que está falando, não tem nada a ver, né, essa história, né, do nada a ver, né? Não tem nada a ver, é só o reloginho que está falando, mas eu não quero fazer nada disso. Bom, a mãe ficou assim, né, apavorada com tudo que ela ouviu e decidiu então que o menino não ia poder ficar com aquele brinquedo. E aí ela conversou com ele e ele ficou muito triste, mas ela contornou a situação, compartilhou com seu esposo a situação e eles concordaram que eles iriam então dar um fim naquele reloginho. E aí eles decidiram que iriam queimar o relógio. Naquele domingo à tarde, ela saiu para dar uma voltinha com o garotinho e o pai, né, o esposo dela, pegou o relógio e foi queimar o relógio. Quando a gente coloca o plástico no fogo, o que geralmente acontece é que o plástico derrete. Mas na situação do reloginho foi um pouco diferente. O esposo diz que quando ele começou a queimar, o relógio começou a inflar, 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 e diz que deu um estouro enorme. E ainda assim, no meio do fogo, o reloginho continuava emitindo aquele som. Realmente é uma história dramática, mas é uma história real. É uma história que tem personagens verdadeiros, que tem uma história verdadeira. E isso só nos faz chegar a uma conclusão. A conclusão é que existem forças do mal tentando alcançar a mente dos nossos filhos. E nós, pais, precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós permitimos que entra na mente dos nossos filhos. Quando eles estão diante da televisão, as imagens que ele vê, ou diante do computador, diante do tablet, as imagens que ele vê, isso fica guardado na mente dele, aquilo que ele ouve. Por isso nós precisamos cuidar das entradas da alma dos nossos filhos, cuidar com aquilo que ele come, aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve, aquilo que ele pega. Nesses quase 7.000 anos de pecado sobre a face da terra, o nosso grande inimigo, ele se especializou muito no mal e ele está tentando destruir a nossa família, a começar pelos mais frágeis, que são os nossos filhos. Nós precisamos estar atentos. Não é qualquer tipo de programa que serve para os nossos filhos. Não é qualquer conteúdo que pode entrar dentro da nossa casa e alimentar a mente dos nossos filhos. Nós precisamos prepará-los para o céu. E é por isso que nós precisamos alimentar a mente dos nossos filhos com conteúdos que vai aproximá-los mais de Jesus. Eu gostaria de apelar para o seu coração, mãe, pai, avós, educadores que estão me ouvindo. Cuidado com o que alimenta a mente do seu filho, dos seus alunos, das nossas crianças. Eles precisam ser mensageiros de Deus. Eles precisam amar aos heróis verdadeiros. E os verdadeiros heróis são aqueles que nós encontramos na palavra de Deus. Dê alimento de qualidade para os seus filhos. E assim nós poderemos receber a aprovação e a bênção do Senhor na nossa vida e na formação dos nossos filhos. Que Deus te abençoe.